Vamos falar aqui sobre, mais uma vez, assunto de arrogância, arrogância da falsa religião. Nós não julgamos o que vem a ser uma religião pensando simplesmente na esfera cristã, não é? Às vezes a pessoa pensa, se é cristianismo é verdadeiro. Dedinho, não é bem assim. Não é bem assim. Apesar de existirem várias comunidades cristãs, nem todas estão confessando a verdadeira religião, tá? A verdadeira religião não está presa, por exemplo, nas páginas do Novo Testamento. Nós precisamos compreender que Deus, ele não fundou ou ordenou duas religiões. Só existe uma religião apenas que percorre toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. E por mais que você perceba mudanças no decorrer da história, se você vai começar a ler Gênesis e vai terminar em Apocalipse, você vai perceber que muitas coisas mudaram, não é? Muitas coisas realmente ficaram diferentes ali no meio do povo, não é? A estrutura, como as coisas funcionavam, tudo isso faz parte da revelação progressiva. Deus não revelou tudo de uma vez, mas de maneira progressiva, o povo dele foi recebendo mais conhecimento, mais revelação, até chegar à sua maturidade, como a igreja cristã. Entendeu? Mas em toda essa evolução, digamos assim, me perdoe pela expressão, sei que não é muito agradável, mas em toda essa evolução e amadurecimento da igreja na história, não é? E mudanças e acréscimos, não é? Pela questão da diversidade, ou digamos assim, do avanço da revelação de Deus, ainda assim ela permanece com a mesma essência. A mesmíssima essência. É o processo de metamorfose da borboleta, não é? Temos a lagartinha, que depois entra no casulo, e por fim, uma borboleta. A forma externa delas é bem diferente. A lagarta, o casulo, a borboleta. Mas a essência é exatamente a mesma, então trata-se do mesmo ser. Logo, a igreja de Deus, né, o povo de Deus é um só desde o começo do mundo. Não há dois povos de Deus. Deus não tem duas noivas, duas esposas, duas igrejas. Não existe isso. Né? É um povo só desde Gênesis até Apocalipse. Simples assim. E qual é a questão da arrogância que eu quero falar aqui? É que a falsa religião, ela é arrogante. E como nós sabemos o que é essa arrogância nas Escrituras Sagradas? Primeira questão importante. O que a falsa religião fala sobre a salvação, por exemplo? A falsa religião atribui a si mesmo, atribui aos homens a capacidade de serem salvos. Ora, isso é uma contradição com o que a Escritura nos ensina. Perceba que toda a história da redenção é a história de como Deus salva o homem que não pode se salvar. Mas a falsa religião, a que é arrogante mesmo, não se conforma com isso. Ou seja, a falsa religião é a manifestação do homem, não é, do ser humano, que não suporta a ideia de que ele não é capaz de fazer, e então ele vai criar caminhos para chegar até lá. Exemplo, não é? É o Adão que, quando cai, se esconde e faz para ele, para sua esposa, uma roupa, digamos assim, né, para cobrir sua nudez com folhas de figueira. São os homens, nesse sentido, que constroem uma torre para deixarem seu nome gravado, não é? Para chegarem até o céu. Então, basicamente, a falsa religião, ela tem como essência, não é, o ensinamento de que o homem consegue, por seus esforços, por suas capacidades naturais, chegar até Deus. E isso independe, não é, de aonde essa religião se manifesta. Nós podemos descartar os pagãos? De cara, tudo bem, eles têm uma teologia assim. Mas mesmo dentro da cristandade, nós podemos perceber também falsidade, não é, teológica. Ou seja, mesmo na cristandade você tem grupos de pessoas, grupos de cristãos que também aderiram à falsa religião. Ou seja, eles também pensam, eles também entendem, pregam que o homem consegue resolver o seu próprio problema. E sendo então, com isso então eles rompem com o ensinamento bíblico, com a história da redenção, que conta como Deus salva o homem que não pode se salvar. Esses que estão dizendo que o homem pode sim reconstruir esse caminho, que o homem tem ainda dons excelentes, suficientes para resolver o seu próprio problema, não é? Que o homem pode por si mesmo encontrar a Deus, por meio de sua capacidade natural, por meio de sua filosofia encontrar a Deus, estão em contradição pura, não é, direta com a palavra de Deus.
Porque a verdadeira religião não ensina que o homem é capaz. Pelo contrário, ensina que o homem, a partir da queda, morreu. Espiritualmente morreu. Toda a morte que nós vemos então, toda a corrupção, toda a morte é fruto dessa morte espiritual, desse afastamento de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Simples assim, direto assim. E Paulo é mais claro ainda, né? Mais claro ainda, em Romanos 3, verso 10 em diante, ele vai dizer: não há um justo, não há nenhum sequer. E não adianta alguém dizer bem assim: não, mas aí é um texto, conversa fiada. Leia o capítulo 1 de Romanos até o 3. Paulo, ele faz uma exposição da depravação da humanidade. Nesses 3 capítulos iniciais de Romanos. Ele vai mostrar, não é, pegando os exemplos máximos que ele podia usar ali naquele momento. Os gregos como o maior exemplo de intelectualidade, de inteligência no mundo, e os judeus como o maior exemplo moral no mundo, por causa da lei de Deus que eles receberam. Não é? Então ele pega os exemplos máximos e vai dizer de maneira muito clara que ninguém tem como se salvar. Não é? Que dentre toda a humanidade não há alguém que seja justo diante de Deus por si mesmo. Por isso ele vai dizer: não há um justo, não há um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. A falsa religião não aceita isso. A falsa teologia não aceita isso. A falsa religião, a religião que é arrogante, não suporta a ideia, não é, realista de que o homem está morto em delitos e pecados e, portanto, nada pode fazer por si mesmo. Não é uma questão, não é, de o homem tentar alguma coisa e falhar no processo. Não é isso. O homem não tem a capacidade. Suas tentativas, não é, são todas frustradas e sempre serão. Sempre serão frustradas. No capítulo 1 de Romanos, Paulo vai falar que Deus revelou a sua divindade, o seu poder naquilo que foi criado. Mas o que o homem faz, por natureza o que o homem faz, ele olha para a criação, vê o poder de Deus na criação, porque tudo existe pela vontade de Deus, o homem criou isso? Não. Então de onde veio? Tanta ordem, tanta perfeição, não é? Tanto propósito de Deus. O que é que o homem faz? Dá glória a Deus? Não. O homem constrói ídolos para si. Perverte a verdade, não é? E provoca a ira de Deus. É o máximo que o homem pode fazer. O esforço máximo que um homem pode... o fruto do esforço máximo do homem, o máximo que ele pode fazer, o máximo que ele chega para se encontrar nessa vida é a idolatria. É o máximo. Só. O homem é incapaz. A falsa religião não aceita isso. E a religião verdadeira começa lá no Éden. A religião verdadeira, a humilde religião verdadeira, que ensina o que é humildade de fato, começa no Éden. E o que é que o Éden nos ensina? O homem caiu. Não é? O homem caiu. Aquilo que Deus disse ao homem aconteceu. O homem agora estava em pecado, com medo, com vergonha, e foge de Deus. Não é o homem que vai até Deus. Não é Adão e sua esposa que conversam entre si e dizem: eita, o que é que fizemos, Adão? E Adão responde: eita, Eva, fizemos besteira, desobedecemos ao nosso Senhor. Vamos até Ele pedindo misericórdia. Vamos até Ele. Não, nada a ver com isso. O homem foge. Deus vai até o homem. Deus vai até o homem com sua misericórdia. E Deus ali, o próprio Deus, no versículo 15 do capítulo 3, prega o evangelho ao homem. Perceba, o homem cai, o homem foge. O homem tenta de alguma maneira, não é? Nesse negócio de fugir, ele sabia que Deus ia até o encontro dele, então ele vai e se cobre, e tenta fazer do jeito dele. Olha, Deus vai nos achar aqui, então nós temos que fazer alguma coisa, né? Para não aparecermos diante dele nus. Temos que fazer alguma coisa. Mas Deus não aceita o que eles fizeram ali. O que eles fazem, Deus descarta. Porque as tentativas humanas de se cobrir diante de Deus não servem para nada. Não servem para nada. Então Deus prega o evangelho ao casal, prometendo que um filho nasceria para resolver o problema que o diabo causou ali. E o próprio Deus é quem faz o primeiro sacrifício no Éden, de animais, não é? Para cobrir com a pele dos animais a nudez do casal. Deus não aceita as obras do homem, as suas tentativas de resolver o problema. Deus mesmo providencia, Deus mesmo realiza, Deus mesmo cobre o homem de sua nudez, de seu pecado. Então, a verdadeira religião é essa. Não é o homem que constrói um caminho e vai até Deus, mas é Deus que vem até o homem, porque Ele é bom e misericordioso e porque vê o homem completamente incapaz e morto em seus delitos e pecados. Toda religião
E eu não preciso citar toda a religião no sentido geral, mas a religião verdadeira dentro da cristandade, tem que dizer assim, né? A religião verdadeira dentro da cristandade, ela é humilde. Ela aprende a submeter a palavra de Deus e a reconhecer que nós somos pecadores miseráveis, que não podemos fazer absolutamente nada por nós mesmos, que não temos condições de entender, que não temos condições de compreender, de buscar a Deus. Não há em nós qualquer capacidade, somos como mortos. É o que nós somos. Nós nascemos mortos em delitos e pecados. E sabemos que a menos que Deus nos chame e rompa a surdez que nos domina, não é? Não poderemos jamais crer no Evangelho. Só depende dele. Mas a religião, dentro da cristandade, que é falsa, que é arrogante, não suporta essa ideia, rejeita de coração e continua a lutar para dizer que o homem pode fazer sim. A qual religião você pertence?